Bom, pessoal, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês novamente. Eu sou o Thiago, aqui do STB. Alguns de vocês já podem ter me visto ou na Aliança Francesa ou em algum dos outros grupos que nós já formamos com vocês. É, E dessa vez, mais uma vez, né, o prazer de estarmos montando mais um grupo, dessa vez para Paris e Lyon, agora em maio. E eu, aqui no STB Faria Lima, junto com o Leandro, que vai falar um pouquinho, somos os responsáveis e quem as pessoas que irão cuidar desse processo de documentação, de matrícula, de contato, de dúvidas. Eu também já trabalho aqui no STB há 5 anos, já trabalho na área há 12 anos, e o Leandro também já trabalha um tempinho, inclusive aqui comigo, então vocês estarão em boas mãos aí para esse processo. Leandro quer aparecer, quer se apresentar? Olá, pessoal, boa tarde. Prazer, Leandro. Mais um ano, então, aí participando junto com a Aliança Francesa. Já começamos em 2023, o ano passado, né, que foi o programa para Bordeaux. Aí, este próximo ano, agora, a pedido até a pesquisa de satisfação, que o pessoal os próprios estudantes indicaram, a gente formatou esse processo. Então, como o Thiago passou, ele e eu que estaremos cuidando dessa parte, mas tem ainda um outro pessoal envolvido, né? Todo o contato, então, a própria indicação da escola, a parte do operacional. Já devemos ter conversado com alguns de vocês, a gente já entrou em contato com algumas pessoas, mas com base nas inscrições que apareceram, no decorrer ainda hoje, a gente entra em contato com todo mundo para repassar os detalhes aqui dessa apresentação e tirar eventuais dúvidas, tá bem? É isso, o Leandro, a gente dá as caras aqui, mas tem todo um back-office por trás que ajuda nesse processo aí para que a coisa flua naturalmente, né? Então a gente vai fazer a apresentação desse grupo para vocês. Nós temos os flyers também, então para quem tiver dúvida, a gente vai enviar esses flyers depois por e-mail que vocês cadastraram. Caso vocês tenham dúvidas também e quiserem interromper o webinar ou deixar as dúvidas para o final, fica a critério também de vocês, tá? Agradecer novamente o Vitor e o pessoal da Aliança Francesa por essa oportunidade também. E vamos lá, Lê. Bom, então aqui o primeiro slide fala um pouquinho sobre a expertise do STB. O STB é o pioneiro aí no meio do intercâmbio. Nós temos 53 anos de mercado, atuando aí na área de educação internacional. Então, de fato, é um dos pioneiros aí no meio do intercâmbio. É muito comum a pessoa que pensar em intercâmbio, ela meio que concilia o STB como sinônimo aí de intercâmbio, né? Aqui uma frase que a gente traz nas nossas apresentações do Nelson Mandela, onde ele diz que a educação é a arma mais poderosa que a gente pode usar para mudar o mundo. Então é uma frase que a gente gosta bastante, que faz bastante sentido aqui com o nosso trabalho, né? Que é para essa questão da educação internacional. E aqui falando já um pouquinho sobre o grupo exclusivo da Aliança Francesa, que vai ser um grupo de Paris com Lyon, agora em maio de 2025. Falando já um pouquinho sobre o programa para apresentar para vocês. Então, a gente organizou com a Aliança Francesa aqui de São Paulo e com a Aliança Francesa de Lyon 3 noites em hotel. 3 estrelas com café da manhã em Paris. Então, esse programa ele vai começar por Paris. Ele vai ser um turismo em Paris. Os alunos não irão estudar nessas 3 noites, né? Vai ser mais para conhecer, entender um pouco sobre a cidade. E depois é que vocês partirão para Lyon. E aí, em Lyon, sim, terão 2 semanas de curso, né? Serão 20 horas por semana. O curso ele é de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã à 1 da tarde. Tá? Então, todos os dias os alunos terão aula de francês, sempre na parte da manhã, para que tenha a tarde livre para fazer as atividades com o grupo. Um ponto importante, já comentando aqui nesse slide, os estudantes eles terão vários níveis de francês, né? Então a gente aceita o estudante desde o nível básico do francês até o nível proficiente do francês. No primeiro dia de aula, todos os alunos do nosso grupo eles serão submetidos a um teste de nivelamento, tanto oral como escrito, para que esse aluno ele fique em uma turma que faça sentido ao nível de francês dele. Então não precisa se preocupar com a questão do nível, tá? No nosso grupo terão alunos básicos e alunos avançados. Em sala de aula, não, em sala de aula terão todos os alunos do mesmo nível que o de vocês. E é legal porque o grupo ele será um grupo de brasileiros, é um grupo exclusivo da Aliança Francesa. Mas em sala de aula, nesse período aí das 2 semanas, das 9 à 1 da tarde, todos vocês terão contatos com alunos estrangeiros também, que estarão
lá com o mesmo objetivo que o de vocês, que é de aprimoramento e aprendizado do idioma, e todos no mesmo nível que o de vocês. Então é legal que vocês terão essa interação com alunos também de outra nacionalidade e com o mesmo objetivo do de vocês, tá? A acomodação nesse período das 2 semanas, a gente optou por fazer em um estúdio com banheiro e cozinha privativa. E aí tem o café da manhã incluso nesse estúdio. Então a gente pensou em fazer dessa forma porque achamos que ficaria algo mais privativo. É muito comum os estudantes optarem, principalmente pela faixa etária dos grupos que nós vemos acompanhando aí da Aliança Francesa, o pessoal opta realmente pela privacidade, de ter um quarto, de ter um banheiro, uma cozinha privativa. Então esse ano nós optamos por fazer também dessa forma, tá? A gente terá alguns passeios e atividades exclusivas que eu vou mostrar para vocês mais para frente. E o ticket do trem. Então, a passagem aérea que a gente está organizando, ela vai chegar por Paris, e depois de Paris até Lyon, vocês irão de trem, que também já está organizado nesse pacote. Tá? Transfer de chegada e saída do aeroporto, desde que o voo oficial do grupo. Então, além do grupo terrestre, nós vamos tentar com que todos os alunos vão e voltem no mesmo voo para que a gente consiga formatar essa questão do aéreo também. Isso eu vou passar para vocês mais para frente. A gente vai ter um acompanhamento de um grupo líder da Aliança Francesa, além de todo o staff da Aliança Francesa em Lyon. Então, a ideia é que vá algum professor ou algum staff aqui da Aliança Francesa de São Paulo acompanhando esse grupo com vocês. E aí, chegando na escola, todos os passeios e atividades serão acompanhados pelo staff da Aliança Francesa também. Tá? Vocês terão um certificado de conclusão desse curso de 2 semanas e um seguro viagem internacional, que é o Easy, né? O Easy é a nossa máscara do seguro. Nós trabalhamos aqui com a Assist Card. E é o Easy 30, então vocês terão uma cobertura de US$ 30.000 para qualquer eventualidade médica que possa acontecer durante esse período. Esse seguro ele também já está incluso no nosso pacote, tá? Não sei se o Leandro quer comentar alguma coisa desse slide ou tá. Não, acho que basicamente esse formato, né, foi com base aí nas solicitações que tivemos. Então, do ano passado que a gente teve o programa em Bordeaux, sempre fica aquele um pedido, né, de, poxa, vamos para a França e não vamos passar em Paris. Então, foi aí atendendo a pedidos. Algo que é bacana, que o Thiago comentou, apesar de ser um grupo, esse, esse período em Paris é bem livre. Então, literalmente, para as pessoas terem flexibilidade, quem já conhece, querer fazer algo que não conseguiu fazer numa outra viagem, ou para quem for a primeira vez pelo menos já ter um contato ali com a cidade. Algumas dúvidas que a gente teve no decorrer da última semana, quando foi divulgado essa parceria, qual que era a escola, então acho que é um ponto aí super importante e os estudantes ver também a seriedade da escola, né? Então é com a própria Aliança Francesa, então a Aliança Francesa ela tem unidades também na França, então isso já acaba até facilitando a metodologia da sala de aula, a carga horária do curso, né, que acaba sendo um curso aí bem mais intensivo comparado, acho que com que é feito aqui no Brasil, normalmente é duas vezes na semana, aqui a gente está falando agora de 5 vezes na semana com uma carga bem maior, e eu acho que a facilidade da acomodação, apesar da gente não ter colocado aqui, uma facilidade é que a acomodação ela está andando da escola, né? Então acho que foi um fator super decisivo para que todo mundo tenha uma liberdade um pouco maior e facilidade para chegar até a escola. Boa, obrigado. Então aqui também a gente colocou as datas específicas. Se vocês quiserem printar essa parte, senão a gente também vai compartilhar depois da apresentação o flyer, que tem essas datas certinhas. Mas a saída do Brasil será no dia 30 de abril, que é uma quarta-feira, e a chegada no Brasil é o dia 18 de maio, ou seja, sairão de lá no dia 17, no sábado, para chegar aqui no domingo, dia 18 de maio. Tá? Contemplando aí as 2 semanas, um pouquinho mais de 2 semanas, contando com o tempo de Paris. Então essas serão as datas oficiais aí do grupo, tá? Aí aqui, só completando, gente, a data, no dia 30 de abril. Então, só lembrando que quinta-feira, feriado, né? Então, por isso aqui ficou justamente essa data. Então, justamente conciliado. O pessoal embarca na quarta-feira à noite, tem o feriado do dia 1º, já acontece muitas vezes a emenda do dia 2. Por isso que a gente conseguiu conciliar certinho esse início de Paris antes da viagem. Tava no mudo aqui, desculpa.
Bom, falando um pouquinho de Paris, Paris dispensa comentários, né? Imagino que alguns de vocês já possam ter conhecido pessoalmente, ou se não por vídeos, por fotos, enfim. Mas Paris, na verdade, é a famosa cidade de luz, né? Então é onde realmente tudo acontece na França, e vocês terão a oportunidade de estar em Paris com a chegada no dia 1º de maio, que é uma quinta-feira, e a saída no domingo. Então serão 3 noites completas só de turismo e de programação que nós faremos em Paris. E depois em Lyon. Então a chegada em Lyon será no domingo. Então os estudantes irão de trem de Paris até Lyon. A chegada será no domingo. Na segunda-feira, dia 5/5, será o primeiro dia de aula, onde os alunos serão submetidos a esse teste de francês, né, para nivelamento. E a saída do programa, então, o curso ele vai acontecer do dia 5/5 até o dia 16/5. E no dia 17/5 é o voo de retorno aqui para o Brasil, tá? Falando um pouquinho também sobre a Escola Aliança Francesa, que vai ser o nosso parceiro em Lyon. Ela é uma escola que foi fundada em 84, então já é uma escola bem consolidada também em Lyon, né? É uma escola de ensino privado, é um centro especializado do Delphi, que é uma certificação aí de proficiência do francês. Ela recebe mais de 108 alunos de diferentes nacionalidades anualmente, né? Então, se a gente for pensar, basicamente os principais países, eles recebem estudantes para esse ensino e aprimoramento do francês lá em Lyon, né? E aí eles focam num ambiente amigável, que promove o intercâmbio, respeito e diálogo intercultural. Eu acho que o próximo slide talvez seja até um videozinho, é, que aí o Leandro vai dar play para a gente assistir um pouco sobre a escola e sobre Lyon também. Eu acho que tá sem áudio. Vitor, só me confirma se você tá ouvindo, mas acho que não. Na verdade, ô Leandro, para de compartilhar, e aí quando você for compartilhar de novo, existe uma opção de ativar som, alguma coisa assim. Testa aí, por gentileza. Acho que agora vai. Aí, vai lá. Show, obrigado, Lê.
Então, esse é um videozinho que mostra bastante da rotina da escola, do dia a dia, de como serão as atividades, mostra também um pouquinho dos pontos turísticos de Lyon e tudo que vocês terão a oportunidade de conhecer estando nesse intercâmbio, né? Aqui eu vou mostrar, na verdade, dois passeios exclusivos que foram definidos também para esse programa. O Vitor pode me ajudar a falar, mas eu imagino que seja Maison de Canu, é isso? Eu imagino que seja isso. Eu não falo francês, mas eu imagino que seja isso. Mas é um museu histórico também localizado em Lyon, que foi por muito tempo a maior economia da cidade, né? E ela é um museu de tecelagem, que então faz bastante sentido. Do século 17, então faz bastante sentido para vocês conhecerem também, conhecer um pouco da história e do que foi a economia em Lyon por muito tempo. Então esse passeio ele vai ser um passeio de meio-dia, né? Vai ser basicamente toda a parte da tarde nesse museu e tem um outro passeio que é para a cidade de tá passando aí, Lê? Para a cidade de Annecy, que é uma cidade vizinha de Lyon, e ela é considerada a Veneza dos Alpes, né? Então ela é bem característica aí pelos lagos, pelos passeios de barco também, e aí também será um passeio de meio-dia para Annecy. Então, esses dois passeios eles já estão inclusos também no pacote de vocês, tá? Bom, aqui falando um pouquinho dos diferenciais, então, do STB, como nós mostramos no primeiro slide, né, a qualidade e a segurança, nós somos líderes de mercado há mais de 53 anos, a nossa curadoria especializada, então, todos os nossos parceiros, eles passam por uma inspeção para entender realmente se faz sentido, né, nós oferecemos esse parceiro, essa escola, como uma boa opção de estudo para os nossos estudantes. É muito comum também que os consultores do STB e o time do STB eles façam visitas constantes a esses parceiros, né, para entender pessoalmente como é oferecido esse serviço. Nós temos também uma cultura de one-stop shop, então a ideia é que vocês não se preocupem com absolutamente nada fora do STB. Então, o nosso foco é oferecer o intercâmbio para vocês, o intercâmbio, a acomodação, mas também os extras, né? A passagem aérea também a gente vai organizar por aqui, o seguro viagem, carteirinha internacional de estudante. Então, tudo que vocês possam eventualmente precisar para completar o intercâmbio de vocês é oferecido também via STB. Tá? E a nossa consultoria completa, então, nesse caso, eu e o Leandro, que daremos seguimento com vocês para esse projeto. E a nossa consultoria é sempre 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nosso contato de emergência vocês terão também, para qualquer eventualidade chamar no WhatsApp, ligação, então vocês ficarão tranquilos também em relação a isso. Aqui é a nossa timeline, então o nosso foco para esse programa especificamente, os estudantes eles terão a partir de 18 anos, né? Mas aqui é só para vocês entenderem que o intercâmbio ele pode ser feito a partir dos 8 anos. E aí os 60 mais, 70 mais, na verdade não tem um limite de idade para o intercâmbio, né? A gente costuma dizer que cada fase da vida existe um intercâmbio para uma faixa etária específica. Então a partir dos 8 anos até os 60, 70 mais, tem sempre um intercâmbio específico para esse perfil de estudante. Aqui eu já disse, né, do One Stop Shop, então a ideia do STB é justamente essa, que vocês não se preocupem com nada fora do STB, né? Então todos os extras, como passagem, seguro, a gente consegue organizar por aqui também. Eu imagino que esse seja o último slide, que aí a gente já fala mais da parte de valores do programa, né? Então, tudo isso que eu passei para vocês, o tour em Paris, o hotel em Paris, curso em Lyon, acomodação em Lyon, as atividades, o seguro, tudo que eu passei que está incluso, ele fica no valor total de 4.200 euros, mais a taxa do STB de 90 euros. É, As formas de pagamento para esse programa, elas serão definidas por vocês. Então, pode ser feito pagamento à vista, dinheiro, Pix ou boleto. Ou vocês podem pagar uma entrada de 1.260 euros. Esse valor de 1.260 ele é convertido no câmbio e na cotação do dia, tá? Então, seria 1.260 euros mais 90. E o saldo de 2.940 pode ser parcelado em até 5 vezes sem juros fixas no cartão de crédito. Então, esses 2.940 também ele é convertido em real e parcelados em até 5 vezes sem juros. Ou uma terceira opção, que seria os mesmos 1.260 mais a taxa do STB à vista, e o saldo de 2.940 pode ser parcelado em até 10 vezes com juros no cartão de crédito. Tá? Aí a gente vai tratar caso a caso, né, dos interesses, mas caso alguém tenha interesse em entender como funciona os juros é de mais ou menos 1,1 ao mês, não é um juros abusivo, é juros de cartão de crédito, que é o normal, mas a gente pode passar como ficaria convertido o valor em real, caso a caso.
né? Lembrando, importante que esses valores são valores promocionais para fechamento até o dia 31 de janeiro. Tá? E para que esse grupo se concretize, para que a gente possa enviar, né, a formatação desse grupo, nesses valores, com tudo organizado para a escola, a gente precisa de no mínimo 10 estudantes. Tá? A Aliança Francesa vai ter o controle também desses estudantes, dessas matrículas que estão sendo feitas, mas até o dia 31 do 1, para que a gente consiga garantir esses valores, nós precisamos de pelo menos 10 estudantes. Tá? E falando um pouquinho também da passagem aérea, essa tarifa que nós colocamos é uma tarifa aproximada. Não sei se o Leandro quer falar um pouco mais sobre o voo. Vamos lá. Assim, gente. Sobre a passagem, gente, aqui a gente colocou uma estimativa, tá? Como é um período aí basicamente de baixa temporada, eu acho que os valores que a gente está cotando tá no valor bem aproximado. Ainda a gente não tem o voo exato, como que vai ser feito esse trecho, justamente porque muitas vezes tem gente que tem pontos no cartão, tem gente que quer estender a viagem um pouco mais, e para o bloqueio aéreo de companhia aérea, a gente precisa de pelo menos 10 pessoas, todo mundo viajando no mesmo voo. E aí, já trabalhando todo esse tempo que a gente trabalha, a gente vê que é bem difícil nessa época de viagem, como quando o pessoal é acima de 18 anos, os voos ficarem sempre na mesma data e naquele mesmo voo, porque tem gente que acaba estendendo, tem gente que vai querer deixar para fazer um pouco mais de Paris no final, tem gente que acaba estendendo para uma outra data. Mas o que a gente fez uma pesquisa aqui, por enquanto os valores ficam bem próximo dessa realidade, convertendo em reais. Só para vocês terem uma ideia, hoje deve estar no valor de mais ou menos aí uns R$ 7.200 a passagem ida e volta. Então é um outro ponto para a gente vincular o porquê que a gente está fazendo também esse programa nessa data. As passagens, quando a gente coloca para períodos de janeiro, julho, férias, os preços acabam aumentando bastante, às vezes até mais do que 50%. Então é só a gente deixar como uma base, mesmo que estimativa, mas isso a gente ainda vai acabar conciliando aí com as melhores opções de valores, definir qual que seria o voo ali de que vai estar incluso o transfer. Como o Thiago passou nos primeiros slides, a gente tem transfer de chegada, então busca-se no aeroporto de Paris, leva até o hotel, depois do hotel até a estação de trem, depois da estação de trem de Lyon até o transfer na residência, e depois no último dia da residência até o aeroporto. Então a gente vai acabar fechando qual que é o voo certinho. Todo mundo que estiver nesse mesmo voo, que será o voo que estará o guia da Aliança Francesa, terá acesso ao transfer, tá? Sem um custo adicional. Mas caso queiram ter uma flexibilidade um pouco maior, poxa, consegui algum dia antes ou depois, vou pegar por milhas em outro voo, sem problemas, só essa questão do deslocamento que aí acaba não ficando incluso, tá bom? E aí, pessoal, aqui tem um QR Code com os nossos contatos exclusivos aqui da Faria Lima. Alguns de vocês já entraram em contato também durante essa semana na divulgação que a Aliança Francesa já fez. Mas a partir de hoje, realmente, a gente já oficializou esse programa e a partir de hoje a gente já pode começar com os contratos, né? Com a parte contratual, pagamento, enfim. Então, esse QR Code tem os nossos contatos. Embaixo também eu coloquei o telefone fixo aqui da agência. Da nossa parte aqui do STB, é basicamente isso, era mais a apresentação do programa, né? E aí eu queria saber se alguém tiver alguma dúvida, quiser colocar no chat, quiser levantar a mão e perguntar, eu e o Leandro, a gente está disponível aqui também para tirar as eventuais dúvidas, caso alguém tenha. Eu tenho. Meu nome é Cláudia. Oi, Boa Cláudia. tarde. Bem, eu fiquei com uma dúvida. Esses 3 dias livres em Paris, nós vamos ter um guia ou fica à vontade? Também terão um guia, Cláudia. O mesmo guia da Aliança Francesa que vai acompanhar vocês em Lyon é o guia que vai ficar com vocês também em Paris durante esses 3 dias. E vai ter programação assim para a gente fazer? Ou com o guia, é isso? Vai É, ter a, a passeio? pro- a programação em Paris vocês vão ficar mais à vontade, digamos assim. Então, cada um do grupo vai meio que fazer o que tiver interesse. Então, quero ir na Torre Eiffel, quero ir em Versalhes, por exemplo, cada um vai ficar meio que à vontade, porque aí vocês ficarão em hotel, então fica mais tranquilo. Mas terão um guia. E pelo que eu conheço dos grupos que a gente acaba montando, é meio que a galera faz meio, combina ali na hora, nesses 3 dias, e faz o que todo mundo vai ter meio que vontade de fazer, sabe? Então, nesses É. 3 dias é mais flexível. A programação ela vai ser feita mais em Lyon mesmo. E só mais uma Eu dúvida. À tenho, tarde? Claro. Sim. Pode...
Não, à tarde no curso, depois das 13 é livre ou a gente tem para estudar? Eu não entendi muito bem se vai ser estudo ou pode fazer o que quiser. Depois do curso também vocês terão tempo livre. Tem algumas homeworks, algumas lições de casa que os professores pedem também. Então vai ter um tempinho ali de meia hora, uma hora pós-aula para que vocês possam concluir essas lições, né? Mas depois disso é meio que livre. Vai ter a programação em Lyon, que vocês vão fazer com o guia da Aliança Francesa local, né? Mas é basicamente livre também. Ah, tá, obrigada. Aí, Imagina. complementando, só, Cláudia, na parte da tarde, né, isso já para todo mundo, a própria escola, ela oferece atividades sociais. Então, os estudantes, assim, estão mais do que bem-vindos a participar da atividade. Então, como viu no vídeo, tem gente que acaba participando de, sei lá, algum jogo, eles podem fazer algum workshop, eles podem ir para algum centro turístico, mas a parte da tarde, basicamente, é algo um pouco mais livre, né? Exceto os dias que aí a gente já tem aqueles passeios que já estão inclusos no pacote, que aí acaba sendo meio que um passeio exclusivo do grupo da Aliança Francesa. Então, os estudantes podem ficar mais à vontade de querer permanecer na escola e fazer também as atividades extras, ou acabar explorando também a região. Então, isso aí fica mais flexível para os participantes. Obrigada. Eu gostaria de fazer uma pergunta a respeito da distância da, do estúdio até a escola, Deixa que eu vocês pegar falaram aqui que para pode você, ir Ivone. a pé, né? Sim, sim. Se puder só passar para a próxima pergunta, eu vou pegando aqui, eu só quero ter certeza, eu já vou pegando aqui e já passo para vocês. Tá bem, um momentinho. Inclusive a Ivone foi uma das nossas participantes do grupo de Bordeaux, se eu não me engano, né? Sim, sim, Tiago, foi Verdade. com você que eu É, comprei minha. Sim. E verdade, eu agora me fico muito lembrei. contente que não seja mais com a France Langue, que não foi uma escola legal, que seja com a Aliança Francesa, né? Sim. E Esse ano a nesse gente fez algumas aspecto, mudanças. sim. E também uma outra questão é justamente a distância, que nós ficamos muito longe da Sim, escola. O estúdio era exatamente. muito bom, É, mas era foi, longe. foi algo que a gente levou em consideração também esse ano, Ivone. Por isso, walking distance, vai ser a pé mesmo a distância. O Leandro só vai conferir exatamente a distância, mas dessa vez vai ser a pé. Vai ficar mais fácil. Eu acho que a Sandra também tá com a mão levantada. Olá, boa tarde a todos e Oi, todas, tudo Sandra. bem? Boa tarde. Eu gostaria de saber se na hospedagem em Paris ainda, se os quartos são individuais. Sim, os quartos em Paris eles serão individuais e com café da manhã no hotel incluso, Ah, ok, porque isso tá? não ficou muito claro. Outra coisa que eu ia perguntar Uhum, é referência de alguém que já tivesse feito, né, esse pacote de Bordeaux, aí a colega Ivone já se apresentou, mas eu não sei se teve alunos da Aliança também que fez esse outro pacote em Bordeaux. Sim, sim, quase todos eram da Aliança. Tinham outros brasileiros, mas que se encontraram lá, mas a maior parte era da Aliança Francesa. Certo. E aí, então, talvez, eu não sei se a Aliança, se alguém do contato da própria Aliança pode, se for o caso depois, no privado, passar o nome de algum aluno, alguém que talvez eventualmente já tenha estudado comigo. Eu não conheci, porque depois que a gente entrou na modalidade online, a gente pouco uhum. se conversa, né? Sim, E sim. aí eu posso até ter tido uma colega que já foi, e eu gostaria de conversar também, saber como foi. Porque, qual a minha dúvida? Por que que o teste de nivelamento tem que ser lá e não aqui? Porque eu gostaria de ir para lá sabendo qual seria o programa do curso que seria feito, entendeu? Uhum. Ô, Sandra, licença, eu não me apresentei no começo, eu sei ajudar essa, Thiago. Eu sou o Vitor, eu faço parte aqui do marketing e comunicação na Aliança, e em Oi, relação à Vitor. metodologia, eu já sei a informação, assim como Uhum. aqui no Brasil, lá o método é DeFi também. Então, é o mesmo que a gente usa aqui no curso regular, tá? A respeito do Certo. teste de nível, Thiago, eu acho que tem como fazer já à distância, não tem? É lá na hora ou não tem como fazer Dá para antes, se fazer uma será? prévia agora, muitas vezes, por que que a escola não acaba pegando antes?
É que, Hum, basicamente, especificamente neste grupo aqui, a gente está relativamente próximo, né? Mas é muito comum a gente ter estudantes que fecham intercâmbio, né? Com mais de um ano de antecedência. Então, muitas vezes a escola fala, vamos deixar para nivelar quando você chegar aqui, justamente para que a gente já faça essa colocação certa. Mas com Sim. certeza a aliança deve ter algum teste online só para a gente já ter essa estimativa, essa ideia, mas chegando lá é feito um outro teste. Por exemplo, não sei exatamente se a própria Aliança Francesa aqui no Brasil oferece algum intensivo agora de férias, janeiro, então é muito comum às vezes o estudante falar, ó, eu vou fazer esse intercâmbio em maio, mas antes de ir para lá eu quero fazer um intensivão. Então você pode fazer um teste agora, estará no nível, mas ao final de janeiro, começo de fevereiro, com essa intensidade desse curso intensivo, o seu nível já acaba mudando um pouquinho. Então é justamente só para que seja feita a colocação exata do nível que será feito lá na chegada. certo. Então, Antigamente, a Aliança Francesa aqui em São Paulo fazia um curso em janeiro, curso de férias em janeiro, fevereiro. Não sei se ainda, agora só tem uma ou duas unidades, mas não sei se ainda há esse curso em janeiro, mas era oferecido. Tem também, de viu, qualquer Ricardo? forma, então, Se eu posso agradeço, responder. Desculpa, Sandra. agradeço Eu tenho uma e, outra pergunta em relação à acompanhante. A que foi conosco para Bordeaux, ela não falava francês. E isso dificultou a comunicação, né? É, Gostaria de saber se vai alguém que fale francês, porque eu vai. mesma falo muito bem, eu estou no M14 há anos que eu faço o curso de especialização, e ela falava só inglês, então ela tinha muita dificuldade nesse aspecto, né? E nós temos um grupinho aqui em São Paulo e tem algumas outras pessoas que gostariam de ir também, né? Uhum. Mas a gente queria estar com isso mais, assim, afinado, né? Não, sim, sim. Deste Nessa ano, por isso questão. também vai ser alguém da própria Aliança Francesa. A gente teve esse feedback, né? Então, por isso que a gente vai deixar, então, como guia da própria Aliança. Então, aí já vai ter alguém mais afinado no francês, com certeza. Sim, porque daí já conversa com o grupo em francês, Uhum. já o pessoal já vai desenvolvendo a língua, né? Sim, É certeza. justo esse o intuito, né? De praticar mais a língua. Obrigada. Imagina. E aí, já aproveitando a gente trazendo aqui, eu compartilhei também a tela da acomodação. Então, uma ideiazinha da foto e em relação ao deslocamento. Então, aí respondendo, estamos aí entre 18 a 20 minutos andando da acomodação até a escola. Então, bem mais perto e facilita também esse deslocamento dos estudantes até a escola. legal. E a Eu só visita ao queria Stade de France ao Paris Saint-Germain, rola não? Eu vi algumas perguntas no chat, uma delas é do Ricardo, da visita ao Stade de France. Imagino que sim, porque como vocês ficaram mais livres na França, eu imagino que não seja um problema. Até se tiver maio é temporada de jogo, então se tiver algum jogo, alguém tiver a fim de fazer uma visita ou ir no jogo, realmente não vai ser um problema. Então, acho que não é um problema não, Ricardo. É tranquilo É, chegar lá. é. Aí Eu tem já mais fui uma lá. pergunta aqui da Lu... Show. Tem mais duas perguntinhas aqui no chat do Milton. Ele falou um pouco mais da acomodação, o que inclui. Na verdade, Milton, a acomodação é em Paris, que vai ser o hotel, é o café da manhã incluso. E em Lyon, a cozinha, né? Cozinha e banheiro privativo. Aí tem uma da Luciana. Vocês poderiam repetir os valores em reais? A gente passa também os valores em reais aqui no final, se o Leandro já puder até fazer uma conversão ali pra gente ter uma base. Claro que os valores seriam hoje, né? Mas para vocês terem uma base, a cotação ela muda todo dia, né? Mas para vocês terem uma base em real de quanto ficaria também, o Leandro ele já faz uma conversãozinha pra gente e passa aqui no final. Tem uma pergunta. Claro, fica à vontade. É o seguinte, na verdade, é uma sugestão. Ainda não decidi se eu vou fazer ou não, mas é, por que que a visita a Paris foi feita antes do curso ao invés de depois? Eu falo isso porque, às vezes, muitos de nós, acho que quase todo mundo, como muitos brasileiros, né, quando vão ao exterior, vão fazer Uhum, compras no final. E uhum, aí, se você já for em Paris no final, você já pode aproveitar e fazer as compras de lá já ir para o aeroporto. Agora, se você fizer já no início, vai ter que carregar tudo aquilo para o hotel, ficar 2 semanas, só depois vai poder voltar carregando aquilo para é. cima e para baixo.
Eu entendo. A gente optou, na verdade, Fabiano, dessa vez por fazer dessa forma, por conta da logística, de fato, e por conta do feriado de maio. Então, para que a gente pudesse aproveitar esses 3 dias de início, como as aulas na escola são sempre de segunda-feira, começam só na segunda, a gente aproveitou para colocar Paris no começo por conta desse feriado, desse breakzinho, né? Para aproveitar esses 3 dias. Mas sua pergunta faz sentido, né? Assim, por experiência também, tem muito estudante, acho que a Ivone foi até uma delas de Bordeaux, que ela não foi com um grupo, porque ela quis ficar mais flexível em relação à viagem, enfim. Então, também vocês ficariam flexíveis no final do intercâmbio, se quiserem retornar para Paris e voltar de Paris, ficar mais 2, 3 dias por lá também, não é um problema. Entendo. Tudo bem, obrigado. Imagina. E só complementando também, gente, em relação à data de início, né? Essa data que estamos fazendo com a Aliança Francesa, que aceita estudantes desde o básico, ela também é uma data específica. A escola também não consegue receber todas as segundas-feiras esses estudantes. Então, acabou casando junto o feriado de maio, batendo com a data de início, então podendo receber estudantes de todos os níveis. Pois é, também teve essa questão. Dia 5 de maio é uma data oficial para iniciante na Aliança Francesa. Então, muitos de vocês já têm o intermediário, já têm o avançado, mas é provável que vá alguém também com o nível básico. Então, para incluir todo mundo, a gente precisou de uma data oficial. E por isso que também foi no dia 5. Milton perguntou quantos alunos por sala. A média de alunos, Milton, é em torno de 8 a 10 estudantes por sala de aula. Alunos que não são também da Aliança podem participar atualmente, que não estão na Aliança Francesa? Eu tinha confirmado com o Vitor e parece que sim, né, Vitor? O ideal é ser, a gente está começando essa divulgação na comunidade Aliança Francesa, né? Então, ex-alunos, alunos, acompanhantes, às vezes quer levar algum parceiro, amigo, não tem problema. Ótimo, obrigado, Vitor. Obrigada. Conseguiu ver o valor em Pode real, Lê? ser, Cláudia, pode ser que, vamos supor, vou com um amigo meu que não fale francês ou fale em níveis diferentes. Pode acontecer de não estar na mesma turma, né? Mas fazer a viagem, fazer o passeio é mais que bem-vindo. Né? Obrigada. Isso até, Cláudio, é um ponto importante. Se for nível diferente, mesmo o pessoal do grupo, é certeza que não estarão na mesma sala, tá? Então também é bom alinhar. É o que o Vitor falou. Às vezes vai com algum parceiro que não tem nenhum nível de francês, ele pode fazer o curso sem problema nenhum, mas com certeza em turmas diferentes. Aí aqui, pessoal, só voltando então com os valores, fizemos aqui a conversão, só para vocês então terem uma base. Com o câmbio hoje do euro, o valor do programa, a parte terrestre, ficaria aproximadamente 28.600, tá? O valor já então com toda a parte terrestre inclusa, hospedagem, o curso, o café da manhã, o seguro viagem, acompanhamento do guia. Deste valor que a escola acaba pedindo é 30% de entrada, pela conversão ficaria 8.584 via boleto ou Pix, e todo o saldo aí pode ser feito ou 5 vezes sem juros no cartão, ou de 6 vezes até 10 vezes, a gente também já consegue parcelar, e aí ficaria uma diferencinha dos juros, que foi aquele que o Thiago passou, mas isso depois a gente pode acionar todo mundo no pessoal e repassar os valores exatos. E a passagem aérea, que foi aquela estimativa também que eu tinha colocado, que hoje, com base de todas as taxas, fica numa faixa de mais ou menos 7.200, R$ 7.300. O Milton perguntou aqui também sobre material didático, ele é fornecido pela escola, tá, Milton? Então, o material didático ele é fornecido mediante ao nível de francês de cada estudante. Então, o teste oficial que vai ser feito no primeiro dia vai ser entregue o material conforme o nível e conforme a turma desse estudante, tá? Imagina. Mais alguma dúvida, pessoal? Desculpa, esse parcelamento, é, são duas partes, são parceladas em valores em, não, em até 5 vezes sem juros. Entendi. Eu pensei que era uma parte em 5 vezes e outra parte em 10 vezes. Na verdade, nós temos essa condição promocional, tá, Fabiano? Que é o parcelamento sem juros em até 5. E aí a opção em 10 vezes, que acresce um juros de mais ou menos 1,1 ao mês. Que aí depois a Entendi. gente pode fazer uma simulação caso alguém tenha interesse em 10 vezes. Obrigado. Imagina.
Mas acho que é isso, então, pessoal. Era mais para apresentar o grupo para vocês, né? Mais uma vez, mais um ano aí nessa parceria com a Aliança Francesa. Nós recebemos alguns contatos de interessados. Eu não sei, o Leandro, a gente vai começar a entrar em contato com os interessados via WhatsApp, e-mail, enfim. A gente vai mandar um flyer também, um flyer pronto que a gente tem, que é um resumo de tudo isso que a gente apresentou. E a partir de agora, tá liberado realmente contratos, matrículas. Na semana passada nós recebemos duas ligações de pessoas que já queriam efetivamente fechar, porque já tinham recebido o flyer, né? Então a gente segurou um pouquinho até o webinar, mas a partir de hoje a gente já vai conseguir fazer essas matrículas. Aí até complementando, então, a gente até pedir para o Vitor reforçar aqui o compromisso, né? A importância dessa data. A gente ia fazer essa divulgação ano que vem, mas por conta dos prazos e a proximidade da viagem, a gente falou, não, pelo amor de Deus, vamos tentar divulgar isso antes ainda deste ano, o Natal, deixa o pessoal passar o ano finalizando esse planejamento, porque realmente essa negociação que a gente conseguiu com a própria Aliança Francesa lá na França foi até agora dia 31 de janeiro, porque realmente eles ainda continuam recebendo estudantes normalmente, né? Eles recebem estudantes internacionais para períodos que vai um período maior, de 4 semanas, 12 semanas, e esse processo a gente está com essa acomodação reservada. Então, realmente, se tiverem o interesse, a gente precisa de pelo menos esses 10 estudantes para que a própria escola consiga ainda segurar essa reserva das acomodações e a gente dê continuidade para mais esse destino para o ano aí de 2025. E precisando de algo, a gente está à total disposição. Ah, vamos compartilhar novamente depois o nosso contato aqui da nossa loja. Precisando de qualquer dúvida, se precisar, já temos até algumas pessoas que já solicitaram. A gente também está aguardando algum retorno da escola só para fechar alguns detalhes específicos. Mas se precisarem, estamos à total disposição e agradecemos novamente a parceria. Boa tarde. Com licença. Ricardo. Existe algum grupo para a gente fazer contato? Como é que a gente faz o contato para se tiver interesse no pacote, no contrato, tudo? Tem um grupo no WhatsApp, e-mail, como é que faz? Ó, pode ir. Nesse QR Code, Ricardo, você consegue escanear e ter acesso direto ao nosso WhatsApp aqui da loja. E aí também a gente deixou o telefone fixo, caso você prefira ligar, enfim. Mas o atendimento vai ser direto por esse contato da loja mesmo. E aí você vai falar comigo ou com o Leandro. A gente vai revezando aqui os atendimentos, tá? Só tem mais uma pergunta aqui da Maria Júlia, da companhia aérea. Lê, você lembra qual que era a companhia aérea que nós vimos nesse valor? Inicialmente, na verdade, eu vi várias companhias estão muito próximas, tá, gente, o valor, mas a princípio a gente estava buscando opção da TAP. Uma grande vantagem da TAP é que o parcelamento é em 10 vezes no cartão, então era uma facilidade maior. Mas a gente também viu outras opções de companhia em que os voos não estavam alterando tanto. Então, lógico, como a gente acabou falando um pouquinho mais cedo, a gente vai tentar priorizar uma companhia, um voo, para que todo mundo consiga vincular a esse transfer. Mas se vocês tiverem uma flexibilidade um pouco maior, como até o próprio Fabiano comentou, poxa, às vezes, sei lá, vou querer estender um pouco a viagem, fazer compras, algo do tipo, isso vai ficar um pouco mais livre. Foi algo que a gente sentiu nos últimos dois grupos, né? A gente tentou meio que formatar um grupo, mas a gente vê que é um pouco mais complicado, principalmente quando é um período de fora de alta temporada. O pessoal quer ter uma certa flexibilidade, não quer ficar amarrado exatamente para aquelas datas. E para a companhia aérea, para a gente conseguir garantir um voo num valor específico, a gente tem que ter pelo menos 10 emissões. E aí, basicamente, é algo que raramente acontece porque as pessoas querem uma flexibilidade um pouco maior. Maravilha, então, pessoal. Então é isso. Eu encontro vocês ou presencialmente aqui na agência, nós ficamos na agência aqui da Faria Lima, ou virtualmente também. É muito comum hoje em dia, depois da pandemia, né? Isso facilitou bastante. Então a gente faz muita reunião por Zoom, fechamento de contrato online também. Então fiquem tranquilos caso não possam vir até a agência, ou caso não sejam de São Paulo. A gente consegue organizar para vocês da mesma forma. E aguardo vocês aí para esse intercâmbio em Paris com Lyon.